Bom dia, gente. Hoje, na verdade, é boa tarde. Só tô conseguindo gravar o vídeo depois do almoço, porque sempre tem aqueles compromissos inesperados, né? E agora nós estamos chegando praticamente na metade da nossa jornada. Lembra? São 22 arcanos. Hoje nós vamos falar dos arcanos 9 e 10. Vamos começar com o arcano 9, que é o eremita. O eremita, sempre quando ele sai, ele pede pra gente ter autorreflexão, né? Vocês podem ver que ele é sempre uma figura solitária, geralmente num ambiente escuro, e a única luz que ele tem é a luz que está próxima a ele, né? Ou uma lamparina, ou uma luzinha irradiando do peito, depende o baralho que você está usando. E o eremita, ele sempre fala: busque a sua luz interior, busque a sua verdade interior. E por uma grande coincidência ou não, hoje nós chegamos também na etapa 7 da jornada do herói, que fala aproximação da caverna oculta. Que isso também fala que é aquele momento que a pessoa começa a se auto-questionar. É aquele momento que a pessoa começa a se perguntar: o que eu estou fazendo é certo, é errado? Então foi bem congruente, né? E para a nossa vida, né, ser próspera, a gente precisa a todo momento se perguntar o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo está contribuindo para a nossa elevação espiritual e moral, ou está contribuindo para a gente só se menosprezar, só se levar para baixo, né? Eu já falei desde o primeiro vídeo, e é uma questão que a gente tem que falar e repetir sempre a todo momento, da questão do autoconhecimento. Já falei de técnicas para vocês de autoconhecimento, como meditação, Ho'oponopono, e hoje eu vou trazer para você uma questão um pouco mais prática do dia a dia, que se chama ativo exponencial. O que é o ativo exponencial? É a gente analisar a nossa vida profissional. Se o que a gente faz é uma coisa que traz prosperidade para a gente ou não. Lembrando que prosperidade a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de bem-estar, né? Que para mim hoje é muito claro que não adianta nada eu estar numa empresa que eu ganhe muito bem e chegar no domingo já começar a me dar depressão porque no outro dia eu tenho que ir trabalhar, né? A gente tem que trabalhar com aquela questão assim, ter tesão para ir trabalhar, o momento que eu tô no trabalho tem que ser algo muito maravilhoso, muito gostoso, muito leve, que eu não chegue em casa cansada, estressada, e por isso eu não tenho nem tempo, nem saúde mental e física para dar atenção às pessoas que eu amo. Então vamos lá. Como enriquecer nos seus termos? Como assim, né? Então nós vamos imaginar 3 bolas. Sabe quando tem aqueles 3 círculos e que no meio, a junção desses 3 círculos tem um nozinho? Vamos imaginar que um desses círculos se chama habilidade. O que é habilidade, né? Você já parou para pensar o que é que você tem habilidade para fazer? Não adianta nada, por exemplo, eu ser uma pessoa muito descoordenada, muito sem habilidade e querer fazer artesanato. Eu não vou ter sucesso com isso, porque minhas peças não vão ser interessantes, né? Não vão ter uma qualidade, um acabamento bom. Assim como não adianta nada eu sou uma pessoa que tem habilidade 0 para o esporte e querer ser atleta. Não vou nunca conseguir progredir nessa profissão, né? Então, para você ter habilidade, o que você tem que fazer? Você tem que sempre estudar e se desenvolver. Não é eu tenho uma profissão que eu estudei 4 anos da faculdade, me formei, ok. Não, você tem que ter, né, aquela reciclagem diária. Por isso que o segundo círculo é a paixão. Quando você tem paixão pelo que você faz, para você ir trabalhar é um prazer, para você estudar é um prazer, para você os cursos e reciclagens são prazerosos. Não é aquele fardo que você tem que carregar. E óbvio que o terceiro elo é dinheiro. Isso que eu faço me dá dinheiro, né? Isso que eu faço me dá sustento.
Porque uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei tão interessante que eu falei, não, é verdade mesmo, isso faz todo sentido para mim. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem dinheiro, ela não consegue nem dar amor para as pessoas que ela convive. E aí vocês falam, como assim? Então vamos imaginar uma empregada doméstica que trabalha numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, não, né, cidades de médio porte. Vamos imaginar uma cidade grande. Aí essa mulher, ela tem filhos em casa. Ela sai às 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar, para chegar no trabalho, enfim, no horário que ela tem que chegar. Depois ela sai do trabalho 5, 6 horas da tarde e volta para casa 8 horas da noite. Lá ela tem que limpar, tem que cozinhar. Essa mulher tem tempo de dar amor para os filhos? Ela tem tempo de colocar um filho no colo e ouvir como foi na escola? Ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Então, falta de dinheiro também se resume a ter falta de amor, né? Então, por isso que quando a gente for escolher algum negócio que a gente vai abrir, então a gente tem que pensar sempre nesses 3 elos, né? Que é o ativo exponencial: habilidade, paixão e dinheiro. Então, esses 3 elos vai ter um maior, muito maior em volta deles, que vai se chamar, que você vai ter que colocar na sua cabeça: o que esse meu trabalho, ele ajuda no mundo? Se meu trabalho ajuda o mundo, né? Aí para mim é muito claro, sempre quando eu estudo o ativo exponencial, para mim é muito claro uma situação como escola, né? Um dono de escola. A gente tem aqui no grupo uma dona de escola, né? O que isso ajuda? Óbvio que um dono de escola é muito claro, está formando pessoas, cidadãos, né? Está formando futuros profissionais, então ele é muito claro. Mas se sua profissão não for tão clara assim, como um médico, que é extremamente claro, um terapeuta, é muito claro, mas se a sua profissão não for tão clara assim, é hora de você refletir: o que esse meu trabalho ajuda para o mundo? Ele tenha para ajudar o mundo a ficar melhor de alguma coisa? E o terceiro ciclo maior, né, é o amor por servir. Gente, em qualquer profissão, em qualquer função que você desempenha, você tem que ter amor, né? Você tem que ter amor em servir. Você tem que respeitar as pessoas que vêm até você, mesmo que aquelas pessoas estejam passando por um dia ruim, então elas são pessoas desagradáveis. Não se coloque na mesma vibração, né? Então, para mim, o ativo exponencial ele é muito casado com o eremita, que é assim, analisar a vida que você leva, principalmente sua vida profissional, que mal ou bem, para muitos são 5 dias na semana, para outros são 6 dias na semana, para outros 7 dias na semana, você está vivendo essa tua vida profissional e você está num looping ali de desgosto, né? E uma vez eu ouvi uma coisa, eu não vou saber exatamente qual dos professores que eu faço aula que falou, eu não lembro se foi o Bruno ou se foi o Ricardo, não me lembro, um deles que disse: o corpo da gente aguenta 3 anos de desaforo, né? Então, se eu estou trabalhando numa empresa ruim, por 3 anos meu corpo vai aguentar esse desaforo. Depois vai começar a ficar doente. Então, é muito simples. Se você tem um funcionário ou um colega de trabalho que essa pessoa vive doente, se você chegar nela e dar aquela apertadinha, ela vai te contar que ela não é feliz no que ela faz. Então, essa é a questão que a gente tem que olhar para dentro da gente. Hoje eu vivo o trabalho que eu quero, estou feliz, eu tenho amor, por isso eu tenho paixão. Se não tiver, já é hora de você começar a repensar, né? Porque ninguém merece ficar num trabalho que não gosta, ninguém merece ficar estressado, ninguém merece nada disso. Então, vamos seguir o conselho do eremita e vamos olhar para a vida que a gente tem hoje. O que é que nos desgasta? Será que é a vida profissional? Se for, não é hora de começar a repensar essa vida? Tá bom? Vamos pro próximo, peraí. Como diz a Isis, bora lá. Bora lá pro 10º arcano, que é a roda da fortuna.
A roda da fortuna, ela sempre tem duas conotações, né? Ou ela fala mesmo dos ciclos da vida, que pra gente sempre estar atento a isso, né? Que um dia eu posso estar em cima, mas outro dia eu posso estar embaixo. E se hoje eu estou embaixo, eu posso ter certeza que eu tenho a capacidade de ir lá para cima. E também ela fala um pouco dessa questão do ego. Se você está em cima, não queira pisar nas pessoas que estejam lá embaixo, porque tudo muda, né? Porque a vida da gente não é uma constante. A vida da gente não é uma constante. Mesmo quem faz terapia de prosperidade, mesmo, tá sujeito a ter os baixos. Porque tem aquela época que você tá com um pouco mais de preguiça, tem aquela época que você tá procrastinando mais. Então você está fadado a ter aquelas baixas da vida, né? Por uma outra questão, a roda da fortuna, ela também fala sobre destino, ela fala sobre karmas e ela fala sobre sorte. E esses são três coisas bem interessantes quando a gente trabalha prosperidade, né? Porque tem muita gente, inclusive eu era uma dessas pessoas, que eu acreditava que a vida da gente já vem ali desenhadinha, de tudo que vai acontecer na vida da gente. E quando eu falava de livre-arbítrio, eu não imaginava que o livre-arbítrio fosse algo tão profundo na nossa vida. Eu achava que o livre-arbítrio era simplesmente você decidir pequenas coisas na sua vida. Hoje eu entendo que o livre-arbítrio, ele fala de mudar coisas importantes, inclusive aquelas que a gente combinou lá, a gente pode mudar aqui. Por exemplo, vamos lá, falar sobre destino. Vocês acham mesmo que todo mundo veio fadado a uma vida pronta, né? O meu destino, gente, o meu destino é ser pobre para o resto da vida. Se você pensar assim, realmente o seu destino vai ser pobre para o resto da vida. Aí o meu karma, gente, olha, o meu karma é ter esse marido que me bate, esse marido que não me valoriza. Não é, né? Isso daí se chama conformidade, comodismo, menos. Então, quando sai a roda da fortuna, é sempre aquele momento da gente repensar na nossa vida o que é que eu tô fazendo que eu posso mudar, né? Então, um exemplo bem simples assim. Eu vou até usar o exemplo de uma colega nossa, aqui do grupo. Não vou citar o nome dela, mas ela sabe que é dela que eu estou falando. Que essa semana nós estávamos conversando e ela disse assim para mim: Fá, será que o meu karma é cuidar da minha avó? Não, minto, ela não falou o meu karma. Ela falou: Fá, será que minha meta de vida é cuidar da minha avó? Eu falei: não. Pode até ser que seja um karma seu cuidar da sua avó, mas isso você tem que transformar em dharma, né? O que é transformar karma em dharma? É quando você tira de uma situação ruim a melhor coisa. O Ricardo, ele é um dos meus mentores e ele sempre contou pra gente que hoje ele é uma pessoa muito bem sucedida, casamento maravilhoso, uma filha maravilhosa, rico, que vive bem. Mas ele contou que ele veio de uma família muito pobre, mas muito pobre. Pobre ao ponto de que um dia que comia arroz, não comia feijão, né? Porque se comesse arroz e feijão, no outro dia poderia faltar comida. O pai é alcoólatra. Então ele veio... Esse era o destino do Ricardo? Até pode ser. Esse era o karma dele, ser pobre para o resto da vida? Até pode ser. Só que ele inconformado com isso, porque gente, põe uma coisa na cabeça, toda grande mudança na vida da gente, toda grande mudança no mundo vem através do inconformismo, tá? Não é porque dá um estalo, o inconformismo é que faz mudar. E o Ricardo, inconformado com essa situação, já com 16 anos ele palestrava. Ele já falava, porque ele era um menino muito inteligente, então ele já estudava sobre finanças. E o que ele fez? Ele começou a palestrar para os colegas, né? Ele de um colégio pobre, ele ia palestrar para adolescentes de colégios particulares de Belo Horizonte, falando como poupar dinheiro, como, enfim, né? Não sei ao certo
o que ele ensinava, mas ele ensinava sobre finanças para adolescentes. E com isso ele foi ganhando os dinheirinhos dele, ele foi, e hoje ele é uma pessoa muito bem sucedida na vida. Ou seja, ele transformou todo o karma dele em Dharma, né? O que poderia ter sido uma repetição de sofrimento, ele mudou na vida dele. Então, a roda da fortuna, ela fala isso, né? Que a gente pode ter as transformações da nossa vida, desde que a gente não fique conformado naquela situação, que a gente realmente tenha os rompantes de inconformismo e mude, né? E mude. Outra coisa que a roda da fortuna, ela fala, principalmente quando fala de destino, é para a gente não jogar a culpa nas outras pessoas, né? A responsabilidade nas outras pessoas. Porque eu já disse isso em algum vídeo, que nós não somos culpados de nada na nossa vida, mas nós somos responsáveis por tudo. Então, aconteceu alguma coisa na nossa vida, lógico, naquele momento de fúria, a gente sempre, culpado é fulano, culpado é Beltrano, mas até que ponto eu atraí isso para minha vida, essa situação para minha vida? Então, é isso sempre que a gente tem que ter consciente. Quando a gente tem essa consciência de que tudo que acontece na vida da gente é a gente que causa, as coisas começam a ficar melhores, sabe? Porque aí a gente não vai se permitir a trazer situações ruins para a vida da gente. A gente não vai se permitir a ficar lá na situação de coitadinho, ai que dó, gente, tenham dó de mim, por favor. Não, a gente vai querer, olha gente, olhem pra gente como vencedoras. Outra coisa que me veio agora na cabeça, principalmente para nós mulheres, né? A gente tem costume de receber alguns elogios, seja de outras mulheres ou de alguns homens, que viram e mandam mensagens assim pra gente, principalmente em redes sociais. Ai, parabéns, você é uma mulher lutadora, você é guerreira, né? E a gente se sente, ai, que delícia, é isso mesmo, eu sou isso. Eu não aceito mais esse tipo de elogio. Porque eu vou estar reforçando para o universo que eu tenho que lutar, que eu tenho que guerrear para ter alguma coisa na minha vida. Então, por favor, vocês que assistem, né, que participam do grupo, quando forem me elogiar, digam, você é vencedora, Fabrícia. Porque eu vou até apagar comentário que vier falando que eu sou guerreira, que eu sou lutadora, porque eu não sou. Eu não preciso de guerra, eu não preciso de luta para ser feliz na minha vida, tá bom? Gente, é isso. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão dando um feedback para mim, tá sendo muito legal. Essa semana eu recebi uma mensagem que eu estou usando o mesmo celular, que eu recebo a mensagem, senão eu ia ler, da Tayane. A Tayane carinhosamente me chama de tia, por mais que a gente não tenha mais nenhum laço de parentesco, né? Mas ela ainda carinhosamente me chama de tia. E a Tayane falou, tia, você está me ajudando a realizar os meus sonhos, a realizar as minhas metas. E isso eu fico muito feliz, porque ela sabe que eu torço muito por ela, que eu quero mesmo que ela saia um pouco do círculo vicioso, né, das questões familiares dela, que ela seja uma vencedora. E quero que todos vocês também sejam, tá bom? Tenha uma boa semana. Na próxima semana, mais vídeo para vocês. Até. Tchau.